Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Todos os homens são os mesmos. Vamos comentar mais um pouquinho sobre estas coisas que tem hora que parece exaltar o homem. O sétimo selo 355, recordem, deixe-me exortá-los novamente. Não digam obrigado a ninguém de modo algum. A gente nota muito isso, porque as pessoas que nos favorecem, que nos ajudam, que nos dão um copo d'água, a gente diz muito obrigado. Não tem problema isso. O problema é quando a gente diz obrigado a alguém intencional. A gente está dizendo obrigado, chamando atenção para si. Como dizer, se o seu marido não diz obrigado, eu digo. Se a sua mulher não diz obrigado, eu digo. Então a pessoa está chamando atenção para si. Por isso o irmão Brana diz, nesta exortação, não diga obrigado a ninguém de modo algum. Não diga pensando que algum ministro ou algum homem mortal, não há nada de bom nele. Tem hora que pensa que o ministro acha que tem muita coisa de bom nele. Agora, eu estou lendo coisas aqui do profeta, o homem que tinha dons, o homem que Deus usou com a palavra falada, até para criar esquilos, para salvar os filhos da irmã Rete. E este homem vem e ensina estas coisas para nós. Algum ministro ou algo, não fica pensando em algum homem mortal. Não há nada de bom nele. Então, quando a gente fala que há algo de bom numa pessoa, a gente tem que examinar a gente mesmo, se a gente não está querendo algo daquele homem. Aí, meus filhos, quando falam muito bem de mim na presença, quanto é 50? Está querendo alguma coisa. Entende? Então, muitas vezes, a pessoa, ela fala bem do mortal, mas não há nada de bom nele. Isso é intencional muitas vezes, não estou dizendo todas as vezes, às vezes. Por isso, irmão Brana nos dá esta exortação. Porque não há nada de bom nele, em nenhum homem, porque não há. Não importa quem seja ele. Não há nada de bom em nenhum homem. Isso é correto. Poderíamos crer verdadeiramente assim, porque cada homem teve seu fracasso, cada homem teve sua falha. O
Você pode começar lá no Velho Testamento. Todos eles falharam. Foram bons homens, mas todos eles falharam. E Deus foi o único que esteve aqui na terra que ele podia dizer: quem de vós me convence de pecado? Porque ele era o perfeito. E ninguém, não tinha gente ali, daqueles grandes ministros, para poder falar bem dele. Obrigado, mestre. Tu és maravilhoso. Tu és o Filho de Deus. Tem que ter um revelado. Como teve Pedro, o iletrado. Não o doutor Lucas. Deus tomou o iletrado, Pedro. Porque muita gente, a gente quer ser honrado, não por uma pessoa menos que a gente, quando a gente pensa que é algo. A gente quer ser honrado por alguém maior. E Deus veio na terra e ele foi honrado não por grandes homens, mas ele tomou o iletrado Pedro. Porque aquele podia dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne ou o sangue, mas meu Pai que está no céu. Então isto sim glorifica a Deus. Não é receber boas palavras das pessoas na terra intencionais, palavras intencionais. Falam, mas estão intencionando alguma coisa. Quer algo, quer ser visto. Bom, eu acabo de pregar, é muito bom. Alguém chega a dizer: que mensagem. Mas até chegar essa hora, você já pregou 1000 vezes, 1000 mensagens. É difícil cada pessoa ver isto e exaltar uma pregação. Então, a gente está precisando acompanhar todo o conselho do profeta. Porque se o irmão Brana diz para você não dar atenção a nenhum homem, como que ele sendo grande, porque ele é mortal. Não pensa que ele é bom, porque ele não é. O próprio Jesus falou para o moço rico, né? Por que me chamas de bom? Só há um bom, esse é Deus. Ah, se o moço rico tivesse revelação, ele diria: por isso que eu estou falando, bom mestre. Mas aquilo nele não era honesto, de maneira alguma, porque ele não prosseguiu. Jesus não deu a palavra que ele queria, deu a palavra que ele precisava. Deus não me dá, Deus não te dá o que nós queremos, mas o que nós precisamos. E o moço foi triste, embora. Mas se Jesus tivesse sido como o sacerdote daqueles dias, para poder tê-lo como membro, eu tenho um grande personagem, ele não pode sair da minha igreja, então eu vou tratá-lo bem. Se ele está me chamando de bom mestre, oh glória! Não, Jesus era diferente. Por que me chamas de bom? Porque Jesus conhece a sinceridade do nosso coração. Aí você fica perante Deus orando: oh bom mestre. Ele diz: você não está falando de coração, rapaz. Isso é só boca, isso é língua. Isso não adianta nada. Por isso ninguém diz Senhor, senão pelo Espírito Santo, que Cristo é Senhor, senão pelo Espírito Santo, diz Paulo. Por quê? O Espírito Santo tem que estar na pessoa para ela entender que Jesus é o Senhor, quer dizer, que Jesus é Pai. Você já notou isso? Por isso os trinitarianos não podem ver Jesus como Pai, porque eles não conhecem Ele como Senhor. Se conhecesse Ele como Senhor, conheceria como Pai. O Senhor é Pai.
Vamos prosseguir mais um pouquinho aqui. 356, o sétimo selo. Se houvesse um punhado de trombetas colocadas aqui e umas delas tivesse que tocar determinada música, seria o homem. Aquelas trombetas são perfeitamente mudas. Agora, coloque você nesse lugar. Eu, como uma trombeta para falar qualquer palavra, são trombetas mudas. Que força, que poder, que graça. O que é que nós temos? Se nós não podemos nos considerar como umas trombetas mudas, para que haja alguma inteligência por detrás de nós, que sopre sua palavra, e aquilo acontece. Aquelas trombetas são perfeitamente mudas. É o sujeito que pode fazer soar a trombeta, que sabe o que ele fará, que apanha a trombeta. A trombeta não tem nada a ver com isto. Eu, irmão Rogério, os pastores, nenhum de nós temos a ver nada com isso, somos trombetas mudas. Isso é o que nós mesmos temos que considerar. Quando nós consideramos que somos uma boa trombeta, uma ótima trombeta, que falamos, já não está bom. Nós temos que considerar como trombetas mudas para que ele, o grande Senhor, o grande músico, que entende a sinfonia, possa estar por detrás, soprando. E quem aparece é a trombeta. Mas é ele que está falando, é ele quem está soprando, é aquele rapaz que sopra atrás da trombeta. O som vem através da inteligência que está atrás dela. Pensa no músico e pensamos em nós, os homens, que, como eu já intitulei, todos os homens são os mesmos. Porque diz o irmão Branham que é assim. Não tem um melhor que o outro. Não tem um superior ao outro. Tem um desejando o lugar do outro. Tem um querendo ser alguma coisa. Continua o profeta. Então todas as trombetas são do mesmo jeito. 357, o sétimo selo. Isso é muito bom para nós. Todos os homens são os mesmos. Você toma o profeta, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, que é o doutor. Como homens, todos são os mesmos. O que manda é o ministério que está de trás daquele homem, daquela trombeta. Mas eles são os mesmos, nenhum tem que considerar sou melhor que o outro. Porque sou um apóstolo, sou melhor que o profeta. Porque sou um profeta, sou melhor que o evangelista. Porque sou evangelista, sou melhor que o pastor. Porque sou um pastor, sou melhor que o mestre. Não, todos os homens são os mesmos. O que faz a diferença é o ministério que está atrás de cada homem. Tem homem que quer o ministério. Eu já falei sobre isso, mas irmão Branham fala e eu quero repetir. Então, irmão, nunca andem desejando o ministério. As pessoas desejam o ministério. Olha, elas desejaram tanto o ministério que certos homens colocaram eles mesmos acima do irmão Branham, naquela nuvem de anjos, e ao invés de colocar o irmão Branham, o sétimo em cima, colocaram eles. Cada um, a Índia veio e colocou um. A África agora colocou outro. Porto Rico já tinha colocado um.
Como que este homem ia fazer algo quando Deus já tinha completado sua pirâmide? Nos dias da voz do sétimo anjo, a pirâmide foi tão completa que ela veio, que ela desceu do céu, que ela pisou no mar com o pé direito e com o esquerdo na terra, na América do Norte, não na Índia, não em Porto Rico, não na África. Apocalipse 10, descendo, cumprindo. Mas nunca ande desejando, deseja ser alguém grande. Você vê um homem que tem um grande ministério, mesmo no mundo, talvez você fique com uma vontade de ter aquele ministério. Isso é mais errado ainda. Você não tem que pensar nisso. Um homem que tem fama, aí você desejando ser aquele homem, e luta de um jeito, luta de outro, eu ainda quero chegar lá. É o grande erro humano. Todos os homens são os mesmos. Quando você chegar lá, você verá que você é igual aos outros mesmo. Fede igual aos outros mesmo. Tem pus igual aos outros mesmo. Peca igual aos outros mesmo. É um fracasso desde o nascimento igual a todos os outros homens. Todos os homens são os mesmos. Não coloque-me numa altura, porque não adianta, eu sou igual a você. Nós somos os mesmos. Todos os homens são os mesmos. Eu quis mostrar isso por causa do ministério, que o apóstolo, o profeta, o que faz a diferença é o ministério em cada um, mas cada homem é o mesmo. Não tem diferença, é carne, nervo, sangue, pele, sistema nervoso, sanguíneo. Todos os homens são o mesmo. Pensa mal, fala palavras que não devia falar. Todo homem tem que voltar atrás e corrigir o que falou, porque é difícil hoje os homens receber a mensagem de Deus, porque eles não podem descer à altura da sua congregação e dizer: eu errei, eu ensinei isto e não é isto. Esses homens deveriam falar para suas congregações que eles ensinaram que o irmão Branham vai ressuscitar para revelar selos, trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda. Eles deveriam cair da altura que eles estão, mesmo que estão como estrelas caídas. Hoje, por causa da revelação da palavra do dia, eles são estrelas caídas. Mas eles não têm coragem de dizer: pequei, errei, ensinei uma doutrina errada. Aí eles ainda tomam aquelas partes que o irmão Branham disse, que era preferível ter uma doutrina errada e um espírito certo. Eles ainda tomam isso. Isso é a coragem que eles têm de falar uma coisa dessa, para poder se defender. Não como profeta para mostrar o ensinamento, mas eles querem se defender. Quando você vê, todos os homens são o mesmo, você tem que ver a diferença entre Jesus e todos os demais. Quem é que não vê a diferença? Um nascido por obra e graça do Espírito Santo, e todo o resto do mundo nascido pelo sexo. Tem que haver uma diferença. Esse homem não é igual. Esse não é igual. Esse é o que diz: eu e meu pai somos um. Porque ele foi gerado pelo próprio Espírito, que o guiava, que o dirigia, que era o Pai, que estava dentro dele. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Aí eles vêm com a sua doutrina, faz dele 2 ou 3 pessoas, e as pessoas engolem tudo aquilo, só porque recebe palavras de homens sábios, e Deus passou por alto estes homens sábios e revelou aos pequeninos. Esses pequeninos entendem, somos todos o mesmo homem.
Não temos diferença. Por que querer ser um pastor melhor? Por que querer fazer um trabalho quando não é para mim fazer o trabalho? O trabalho não é para mim, por que eu querer fazer? Qual a intenção de eu ter um grande ministério? Qual a intenção de eu ter muita gente no ministério? É dinheiro? Isso é ser falso. Você tem que saber. A intenção seria pastorear, dar a vida por mais gente, por mais pessoas. Mas não pensar para ter mais alguma coisa, para fazer mais uma casa, para comprar mais um carro, para comprar uma fazenda. Não, todos os homens são os mesmos. Os que falam de você são igual a você. Os que falam de mim são igual a eu. Tem o mesmo sistema, estou falando de homem. Aí depois no homem você vai ver, o caráter não é o mesmo. Porque aí você faz uma escolha. Que caráter você vai ter? O que você vai fazer? Que tipo de vida você vai ter? Você vai estudar, formar para quê? Você vai casar para quê? Por isso nada dá certo. Quer ter um casamento, mas o quê? Só está precisando é de sexo. Então para que casar? Precisava ter com que sustentar esta mulher, ter amor, ter carinho, ser um com ela, porque você e ela também são os mesmos. Mas um tem que ajudar o outro. Mas muitas vezes não dá para um casamento, porque a pessoa tem intenção errada. Primeiro prepara a si mesmo. Veja o que Deus tem te dado, seja agradecido pelo que Deus tem te dado, seja satisfeita com o pouco que tem, porque no muito te colocarei, diz o Senhor. Todos os homens são os mesmos. Todos os cristãos são os mesmos. Não há grandes homens no nosso meio. Não somos grandes homens, nem grandes mulheres. Somos todos irmãos e irmãs. Todos iguais. Na mesma categoria. Mas se colocar, esse é uma categoria acima, então isso é o fulano de tal. São todos os mesmos homens. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Os mesmos homens. O que faz a diferença é o ministério, que cada um respeita o ministério do outro. Respeita a unção que o outro tem. Cada um vem para fazer um trabalho. O apóstolo é um missionário, vai pelas nações. O profeta revela a palavra, os mistérios de Deus. O evangelista toma aquela palavra e o seu coração está ardendo e ele sai mostrando que há um fogo dentro dele para evangelizar, para ganhar. Logo tem que vir um Pedro, um pastor, para poder pastorear a igreja em Samaria. E tem que vir alguém para poder mostrar algo maior, sendo eles os mesmos homens. Não pensando que um é maior que o outro, mas cada um dando lugar ao ministério que o outro está fazendo e que foi escolhido para aquele fim. Estou encerrando. Não somos grandes. Um não se faz maior que o outro. Nunca se faz de modo algum. Não, Senhor. Mas somos todos apenas seres humanos. Todos o mesmo. Todos seres humanos. Não tem nenhum anjo pregando o evangelho. Todos são seres humanos. Tem lutas em casa, lutas com a esposa, com o marido, com os filhos, com o ministério, com o pastor, com a igreja. Sempre
todos em lutas, todos são os mesmos. Quando você chega a este ponto, aí você valoriza mais Deus, porque Ele, Deus, tem dado uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para que isso? Para que fim? Querendo Deus, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quais são os santos? São aqueles que foram mudados. Os santos são aqueles que foram tirados de algum lugar e agora eles chegaram a uma mensagem que os tem santificado. Esses são os santos, querendo o aperfeiçoamento, porque primeiro você é santo para depois você ser perfeito. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, desta igreja, este irmão, esta irmã, este pastor, este membro, este apóstolo, este profeta, este evangelista, este doutor. Eu mesmo está querendo o aperfeiçoamento dos santos, mas como eu vou querer o aperfeiçoamento dos santos se primeiro eu não fui perfeito? Se primeiro eu não fui santificado, aperfeiçoado? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Meu filho, não existe arrebatamento para trindade de fé, para dualidade de fé. Só existe arrebatamento para unidade de fé, porque Deus é uma unidade. Deus não é uma dualidade. Deus é uma unidade, é o Pai no Filho, formando um. Eu sou aqui uma unidade. Meu espírito nesse corpo. Você está vendo aqui um homem, não três. A menos que você esteja bêbado. E tem muitos que estão bêbados com o vinho da grande prostituta. E eles olham e veem Deus 2, veem Deus 3. É o que eles beberam. É o cálice da grande prostituta. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Não tem arrebatamento para quem não tem unidade de fé. Ah, eu creio de um jeito, outro crê do outro. Vai tudo no arrebatamento. Não vai. Olha o que Paulo está ensinando aqui. Até que todos cheguemos à unidade de fé. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. É um só. Unidade de fé. Aí você crê que o fulano de tal é o sétimo, quando o sétimo foi Brana. Você crê que o outro fulano de tal é o sétimo, quando o sétimo foi Brana. Cadê a unidade da fé para você crer como veio pregar o William Brana, revelando a palavra e mostrando quem era o sétimo anjo? O anjo de Apocalipse 3,14, ele diz, é o mesmo de Apocalipse 10, de 1 a 7. É o mesmo anjo. É o mesmo homem. Aí você vem e diz que não é. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Por isso a gente fica falando, unidade da fé. As pessoas não conseguem ter unidade da fé. Aí eu não creio em novo nome, então não tem unidade de fé. Eu não creio do jeito que você crê. Então, cadê a unidade da fé? Como o irmão Brana creu. Irmão Brana diz, Brana não é uma denominação, Brana é uma família, e nela você não entra, nasce. Você tem que ter unidade com o que o irmão Brana pregou nessa mensagem. A semente não herdará com a palha, 19. Como não crer nisso? Como não ter uma unidade de fé? HM faz parte do nome de Deus. Como não ter uma unidade de fé desta? Isso mostra que você é um incrédulo. Você não tem fé. A sua fé não é a fé bíblica. Mas a mensagem, o quíntuplo de Efésios, é para poder chegar nos aperfeiçoar até que todos cheguemos à unidade, não dualidade, a unidade, não a trindade, a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Tem que conhecer o Filho de Deus. Como que você conhece o Filho de Deus segunda pessoa? Quando você chega a conhecer o Filho de Deus, você sabe que o Pai e o Filho é um só.
no conhecimento do Filho de Deus, que Ele e o Pai são um só. Isso é unidade de fé. A varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Cristo. A medida da estatura completa de Cristo. Que Deus nos dê graça para cada dia tomar melhor sua palavra e crer nela. Grande Criador, rogamos ao Senhor nos encaminhar esta unidade de fé, para que o teu nome seja glorificado e que cada homem que me escuta, cada mulher que me escuta, que eles possam saber, não somos nada. Nós dependemos daquele que é tudo. Nós precisamos de Deus. Manifesta esta bênção, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ser humilde, alcançado por sua misericórdia, guiado por ti, falar, olhar, ouvir, caminhar na humildade do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ao Senhor, o Deus que é todo poderoso, ao Senhor, o grande autor da nossa fé, nossa alma vem encher de santo gozo. Demos glória porque digno Ele é. Demos glória, glória ao Senhor. Adoremos ao nosso Criador. Ele é o grande autor da nossa fé. Demos glória porque digno Ele é. Digno Ele é. Digno Ele é. Demos glória porque digno Ele é. Ao Senhor que vive e reina lá no céu, ao Senhor que vive e reina além do véu, nós rendemos honra e glória e louvor ao Senhor que fez a terra e o céu. Demos glória, glória ao Senhor. Adoremos ao nosso Criador. Ele é o grande autor da nossa fé. Demos glória porque digno Ele é. Digno Ele é. Digno Ele é. Demos glória porque digno Ele é. A Jesus e com seu novo nome brana, demos glória porque Ele já venceu e da morte Ele ressurgiu. Recebeu seu novo nome e subiu. Demos glória, glória ao Senhor. Adoremos ao nosso Criador. Ele é o grande autor da nossa fé. Demos glória porque digno Ele é. Digno Ele é. Digno Ele é. Demos glória porque digno Ele é.